Olá, meu nome é Jonatas. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Primeiro, eu vou prometer aqui novamente, mais uma vez, que eu vou começar a gravar vídeos toda semana. Eu não tenho certeza se eu vou cumprir essa promessa, mas eu posso prometer, porque prometer é de graça, né? É por isso que tem tanto político por aí. Só que eles ganham dinheiro depois de prometer, eu não. Outra coisa nós vamos continuar a nossa empreitada aqui pelo livro Filosofando. Estamos na unidade 3, que é Verdade e Conhecimento, ou Conhecimento e Verdade. E estamos no capítulo 6, o que podemos conhecer. É um excelente capítulo, é um capítulo de introdução àquilo que na filosofia nós chamamos de epistemologia, que seria a ciência do conhecimento. Como é que nós conhecemos? Como é que eu conheço aquilo que eu conheço? Mas esse vídeo aqui ele vai ter um a mais. Eu vou tentar dialogar com o vídeo Psiquiatra do Whindersson Nunes. Então, se você não viu o vídeo Psiquiatra do Whindersson Nunes, eu recomendo absurdamente que você veja esse vídeo antes de assistir a essa aula. Ele vai estar linkado aqui embaixo. Por que eu recomendo? Porque ali existe sim um pano de fundo epistemológico muito interessante. Existe sim um pano de fundo de questões sobre o conhecimento e muito sobre o autoconhecimento que estão ali. Ali você tem um retrato de alguém no divã, né, que é o próprio Whindersson no divã, sendo analisado por um psiquiatra. O psiquiatra é um dos três, né, dos três cavaleiros da saúde mental do ser humano, que é psicólogo, psiquiatra e psicanalista, né? O psiquiatra ele tem um a mais que ele receita remédios. Ele tem uma base de análise na qual ele é permitido receitar remédios que venham a fazer tanto bem fisiologicamente quanto psicologicamente para o seu paciente. O que eu quero falar sobre esse vídeo do Whindersson Nunes? Eu quero começar falando sobre a questão de que conhecer é sempre um ato de fora para dentro. Eu conheço as coisas, como é que eu estudo as coisas, como é que eu aprendo as coisas. Sempre comece pelo básico, o mais simples de tudo. O mais simples é que nós conhecemos sempre no movimento de fora para dentro. Conhecer é um verbo. E como um verbo, ele é uma ação, ele é uma atitude, ou um estado, enfim. Mas ele é uma atitude na qual alguém faz algo com alguma coisa. Quer dizer, é um verbo que sempre tem sujeito e objeto. Existe o sujeito, que é aquele que conhece, e o objeto, aquilo que é conhecido. Isso traduz bem a forma como nós vivemos, no sentido de tudo aquilo que a gente aprende porque não estava em nós ainda. A gente teve que, em alguma medida, absorver esse conhecimento. E aí sim esse conhecimento se torna algo consciente em nós. Nós estamos, ou pelo menos quando você vê o vídeo lá do Whindersson Nunes, e ele está lá no psiquiatra e ele está desabafando, falando algumas coisas, o que o psiquiatra ali está fazendo é tornar o objeto que é interno à fala do Whindersson, ou até mesmo interno aos sentimentos que o Whindersson está tentando expor, e ele torna esses sentimentos em um objeto no qual o Whindersson pode analisar. O que eu quero dizer é que, mesmo que durante uma sessão psiquiátrica, mesmo que durante uma leitura de um livro de autoajuda, você esteja se conhecendo, você só se conhece a partir do modelo de que aquilo que está em você se torna um objeto de análise, novamente de fora para dentro. É como se você tivesse que arrancar o seu sentimento para você olhar para ele e depois botar ele para dentro de novo como conhecimento, como algo consciente. Uou! É um pouco difícil, mas eu garanto que você já pegou isso. Então, conhecer é sempre um movimento de fora para dentro. Existe o sujeito que conhece e o objeto que é conhecido. Só que nesse sentido, existem duas formas de conhecer. O modo intuitivo e o modo discursivo. Todas essas definições são definições tradicionais da filosofia. Isso não significa que todo filósofo tem elas, assim como não significa que toda aula de filosofia vai explicar desse jeito. Mas é uma concepção basilar da filosofia que existam esses dois modos de conhecimento, intuitivo e discursivo. No vídeo Psiquiatra, o que nós temos ali? O Whindersson está discursando sobre as suas dores, está discursando sobre sobre a sua vida, sobre lembranças que vêm, é algo muito fluido, tem um fluxo acontecendo ali. E todo esse fluxo envolve um conhecimento discursivo, envolve uma mediação das palavras, a forma como ele lembra, a forma como ele sente, a forma como ele... Tudo isso envolve uma construção verbal do conhecimento que ele já tem. E ele já tem como? Ele tem por meio da intuição. O que é a intuição? O que é o conhecimento intuitivo, melhor dizendo? O conhecimento intuitivo é aquele conhecimento que não há mediações. Você simplesmente sabe. E, bom, quando eu falo simplesmente sabe, fica parecendo uma coisa mística, mas o ponto não é esse. Sentir raiva, sentir tristeza, sentir calor, sentir dor.
Tudo isso não necessariamente precisa de uma mediação de algum raciocínio. Você não necessita de um raciocínio que baseie os seus sentimentos. Você sente. E você sabe que você sente e você conhece esses sentimentos. Não necessariamente você tem palavras para isso. É só você pensar, por exemplo, num bebê. Um bebê, ele sente raiva, ele sente fome, ele sente dor, ele sente calor. E mesmo assim, ele não tem uma produção de um conhecimento discursivo em relação a isso. Ele não tem um raciocínio, ele não precisa de uma mediação para saber aquilo que ele está sentindo. Entende? Talvez nós que estamos tentando interpretar o bebê precisamos disso, mas o bebê em si não precisa. Assim como nós não precisamos de um raciocínio para saber se estamos sentindo raiva ou sentindo calor. Talvez para externalizar e entender por que eu estou sentindo raiva, eu precise de uma mediação. E aí entra o conhecimento discursivo. Durante o vídeo do Whindersson Nunes, o que nós vemos é justamente essa produção, essa concatenação entre aquilo que é intuitivo, aquilo que o Whindersson sente e aquilo que nós sentimos enquanto estamos vendo o vídeo e aquilo que nós raciocinamos posteriormente a partir do discurso que ele diz, que são as palavras, os desabafos e as análises que ele tem. Um dado momento, e aqui é um spoiler do vídeo, se você não viu ainda, então infelizmente você vai ter esse spoiler, que é um momento em que ele está falando sobre ser um biólogo. E é muito interessante essa construção do próprio Whindersson no sentido de eu queria ser um biólogo para mudar as coisas. E se a gente for parar para pensar o que é um biólogo é aquele que estuda a vida. É aquele que, em certa medida, tem o conhecimento sobre a vida. Não necessariamente ele sabe o que é a vida, ele tem um conhecimento essencial da vida, isso não é o caso. O caso é que ele tem um conhecimento que o faz ser apto a compreender a vida ao ponto de nomear as coisas. E o Whindersson fala que ele seria um biólogo para mudar as coisas e dar nomes de pessoas aos animais, para já mudar as coisas desde a base. E durante essa brincadeira ele vira para um quadro que tem atrás dele, que é um elefante. O que é muito interessante também porque você pode deduzir ou você pode tentar interpretar dessa forma que o Whindersson ali ele está expondo o elefante que está na sala. Já ouviu essa expressão, um elefante no meio da sala? As pessoas normalmente usam essa expressão quase sempre voltadas para a ideia de que existe algo que está incomodando, que todo mundo está percebendo, mas ninguém diz. E quando você está numa consulta psiquiátrica, eu imagino, envolve essa questão de existe algo que incomoda, mas você ainda não tem noção do que é. E no momento em que o Whindersson vira pro elefante e fala, isso aqui não tem cara de... Não lembro qual é o nome que ele dá, Judite, vou dizer. O quadro muda. E ele muda justamente para a figura do bebê segurando o dedo dele, né? Eu não sei se é de fato uma foto que tem, infelizmente eu não acompanho tão bem o Whindersson, mas ali fica claro que o que está incomodando ele, o elefante que está ali no meio da sala, aquilo que está trazendo todas aquelas reflexões, mesmo que engraçadas, é a morte do filho dele. E é muito interessante que ele esteja falando disso, inclusive em um momento em que ele está refletindo sobre o trabalho de alguém que lida com a vida, que estuda a vida, um biólogo. E naquele momento você tem a concatenação entre um conhecimento discursivo, ou seja, vem à consciência aquilo que simplesmente a gente só está sentindo no vídeo. Existe um elemento que é engraçado, mas existe um elemento de tristeza muito forte no vídeo, até esse momento que, uou, isso veio para fora. Saiu do intuitivo e se tornou algo consciente. E esse algo consciente veio por meio do discurso. Agora, quando nós estamos falando disso, e quando, por exemplo, o Whindersson está sendo analisado e aparece aquele quadro do neném segurando o dedo, naquele momento fica claro qual é a verdade na qual o Whindersson está se engajando ali. Mesmo que aquele vídeo não seja um vídeo sobre investigação da verdade, ainda assim, verdade é o pano de fundo dele. Mesmo que seja uma verdade subjetiva, ainda assim é uma verdade que existe. E é uma verdade na qual nós podemos nos relacionar também. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos falando de conhecimento, nós sempre estamos indiretamente buscando algo que envolva a verdade. Nós não gostamos de mentiras, nós não gostamos de conhecimento falso, digamos assim. Apesar de ser um contrassenso dizer conhecimento falso, principalmente em filosofia, ainda assim ajuda de maneira didática. Nós não gostamos de ser enganados. E isso é a demonstração clara de que quando nós nos engajamos em algo, nós buscamos nesse algo, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja algo relativo a nós, mesmo que seja baseado em uma moral relativista, nós estamos buscando verdade. Nós temos três maneiras
tradicionais de lidar com a verdade. A primeira, a verdade como um correspondente da realidade. Quando nós estamos conversando, por exemplo, com, sei lá, alguém do interior, um parente do interior, e ele começa a contar uma história sobre ele ter pegado um peixe desse tamanho e ele foi arrastado durante 3 dias, 3 noites num barco e conseguiu matar o peixe, trouxe para areia, no final as gaivotas comeram o peixe, por isso que ninguém nunca mais viu esse peixe. Quando nós ouvimos uma história assim, um relato que parece ser fantasioso, um dos ímpetos que nós temos é simplesmente perguntar: isso que você está me dizendo é verdade? Isso corresponde à realidade? Uma outra forma que nós temos de nos relacionarmos com a verdade é essa base de conhecimento. Quando nós estamos diante de uma prova, por exemplo, em julgar entre verdadeiro e falso, nós estamos julgando entre verdadeiro e falso com base no conhecimento que nós temos em sala de aula ou com base no conhecimento que nós estudamos. E esse conhecimento, ele necessariamente caracteriza o julgamento verdadeiro. Enquanto o falso é sempre o contrassenso, é sempre aquilo que é contrário a esse conhecimento que nós adquirimos. A terceira forma tradicional que nós temos de lidar com a verdade é uma verdade que envolve as nossas relações. É o oposto à hipocrisia. A gente viu isso muito, mas muitas vezes durante o Big Brother Brasil. E é uma coisa que foi muito repetida: eu vejo verdade em você. O que isso significa? Significa que a pessoa é sincera nas suas relações. Aquilo que ela fala é coerente àquilo que ela faz. E isso faz ela ser verdadeira. E quando nós olhamos o vídeo do Whindersson Nunes, nós temos 3 pontos. O primeiro ponto é ele corresponde à realidade da perda dele. O segundo ponto, aquele vídeo ele traz um conhecimento tanto para quem está assistindo quanto para o próprio Whindersson. Eu acredito que enquanto ele atuava, enquanto ele dirigia, enquanto ele escrevia o roteiro daquilo, ele compreendeu muito melhor a ele mesmo. Então ele trouxe conhecimento. E em terceiro lugar, aquilo ali é coerente com a vida dele. Pelo menos coerente às atitudes que nós podemos ver dele. Quando nós olhamos para a verdade nesses parâmetros, nós podemos ter 2 tipos de postura. Quais são esses 2 tipos? O primeiro, uma postura dogmática, que tem a ver com alguém que segue princípios, que segue leis, mas no sentido mais básico da coisa, dogmático tem a ver com aquele que acredita em verdade absoluta. Só que isso não significa que o dogmático ele é religioso. Pode ser um dogmático ateu que acredita que todo mundo deveria seguir as bases da ciência investigativa. Enquanto o cético, ele vem muito mais como uma ideia de investigador, aquele que questiona, aquele que tem essa postura de não acreditar em verdades absolutas, mas ter noção de verdades subjetivas ou relativas. Qual é a diferença de uma e de outra? Verdades subjetivas são inerentes ao sujeito. O sujeito determina o que é verdadeiro. E verdade relativa, não necessariamente no relativismo, mas significa que depende do ponto de vista. Por exemplo, quando você tem uma inclinação. É muito simples assim, pense em uma inclinação. A pessoa que fica na parte de cima da inclinação vê essa inclinação como uma descida. E a pessoa que está na parte de baixo da inclinação vê a inclinação como uma subida. E se elas trocarem de lugar, vai ser a mesma coisa. Uma vai ver como subida e outra vai ver como descida. Porque é relativo à posição que elas tomam e não necessariamente isso tem a ver com subjetividade, subjetivismo ou relativismo. O cético, ele compreende esse tipo de verdade, mas ele acredita que toda verdade sempre é relativa ou subjetiva. Ao contrário do dogmático, que vê sim que existe uma verdade, ou pelo menos um grupo de verdades, que pode ser absolutizada, que pode ser levada ao universo, digamos assim. Universalmente, as pessoas podem seguir esses critérios que vão encontrar aquilo que ele chama de verdade. Bom, essas 2 posturas, elas revelam muito sobre a forma como tradicionalmente é visto o relacionamento do ser humano com a verdade e com o conhecimento em si, né? Essa ideia de que um conhecimento pode ser investigado ou o conhecimento pode ser dito como verdadeiro sempre, né? Tem muitos alunos que dentro de sala de aula acham que aquilo que o professor fala é lei, então eles estão sendo dogmáticos naquele momento. E tem outros alunos que ouvem aquilo que o professor fala e vão por si mesmo atrás do conhecimento, pesquisando, e isso faz com que eles se tornem céticos em relação ao professor. O dogmatismo e o ceticismo não estão restritos ao campo religioso. Na verdade, o dogmatismo e o ceticismo pode ser expandido para muitas outras coisas. E é muito interessante ver que na representação do Whindersson, é que a conclusão daquilo tudo, daquele momento ali, é uma conclusão interessante no sentido de para que serviu todo aquele momento. Ele traz para nós algum princípio no qual nós podemos viver ou nós podemos olhar para ele de uma forma mais humana? Ou necessariamente nós somos céticos quanto àquilo que ele mostrou? Bom, não sei, né? Isso é uma coisa que você precisa responder para você mesmo.
E é isso, espero que tenham gostado do vídeo.